isso, meus amiguinhos, hoje no dia que eu estou gravando, dia 18 de março de 2020, eu acabei lendo aqui então a edição de 80 anos do Robin, uma edição recheada de belas homenagens com vários autores, vários artistas, vários escritores famosos, muito bons e que tiveram história junto ao personagem. São 10 histórias em 100 páginas e é uma daquelas edições de homenagem que a DC Comics vem fazendo com vários personagens que têm atingido uma determinada idade, digamos assim. Mulher Maravilha teve recentemente a edição número 750, que teve também uma edição de 100 páginas com várias histórias. Também tivemos a Detective Comics número 1000, que foi mais ou menos na mesma pegada, Action Comics número 1000 e assim por diante. Vamos ter ainda a edição do Coringa e da Mulher Gato indo nessa vibe também. Mas o cara da vez é o Robin, e não só um Robin, porque não é só o Robin Dick Grayson. Bem verdade, quem completa 80 anos é o Dick Grayson, não os outros Robins. Mas como o Robin é uma entidade, é uma figura que é interpretada por várias pessoas, então justo é trazer uma homenagem a todos os Robins. Entretanto, como é o Dick que está aqui completando os 80 anos, ele é o cara que tem mais histórias dedicadas. Mas ainda assim tem outras belas histórias envolvendo Jason, Tim, a Stephanie e o Damian. Então eu vou comentar brevemente cada uma dessas histórias, fazendo um apanhado muito rápido do que eu achei, e vamos lá para a primeira história. Bom, o Marv Wolfman é um cara que tem um papel muito importante junto ao Dick Grayson, porque foi ele que criou a figura do Asa Noturna e foi ele que trabalhou muito bem com o Dick lá nos Jovens Titãs, ou os Novos Titãs, da editora Abril, né? Foi muito bom ver essa história escrita pelo Marv Wolfman com os desenhos do Tom Grummett, que fez história também com o Robin na revista do personagem, mas com o Tim Drake, na verdade. E eu gostei muito dessa história, pra mim é uma das melhores dessa edição. Eu fico muito balançado em escolher uma história em específico pra dizer como a melhor, pessoal. Tem algumas que eu gostei, que não gostei tanto assim, mas ainda gostei. Mas tem aquelas que você vai lendo até o final e você fica emocionado de ler aquela história. E essa é uma delas, porque eu gostei muito como o Marv Wolfman vai trabalhando a questão do Dick crescendo e deixando de ser o Robin, que foi uma coisa que foi explorada nos quadrinhos do Batman, lá nos anos 70, final dos anos 80, onde vemos o Dick tendo que crescer e se tornar um personagem diferente, não o Robin mais, e vendo o Bruce aceitando isso. E é legal como a edição vai trabalhando isso, vai mostrando porque o Robin é diferente, porque o Dick é diferente do Batman. E o Marv Wolfman faz isso de uma maneira que eu gostei bastante, que envolve essa questão da vingança, por exemplo. É uma palavra que é usada aqui, mas fala por que o Batman, o Bruce Wayne é tão obcecado com o Batman, e porque o Dick Grayson não é tanto, é um cara mais feliz, digamos assim. Eu gostei muito como o Marv Wolfman pontuou isso. Ao longo da história eu achei que a gente ia ver aquelas tramas onde destaca o Batman como um pau no cu e o Robin como o cara que está ao lado de uma pessoa que realmente é problemática. E assim, o Batman é uma pessoa problemática dentro das suas características, mas ainda assim é um super-herói, é um modelo e assim por diante. Mas eu gosto como o final nos engana em relação a isso. É um final que ressalta o entendimento do amadurecimento do Robin e o Batman entendendo esse amadurecimento. Eu gostei muito dessa história, gostei muito do final. E muito bom o trabalho do Marv Wolfman e muito bom rever o Tom Grummett desenhando o Robin aqui. Aí passamos para um momento aqui que envolve o roteiro de Chuck Dixon e os desenhos do Scott McDaniel, uma dupla que fez história junto à revista do Asa Noturna. Nada mais justo que trazer essa dupla para fazer esta homenagem ao Robin, aqui no caso o Asa Noturna. E eu gostei, uma historiazinha bonitinha também, não tão bacana quanto a anterior do Marv Wolfman, por exemplo, mas é legal relembrar o Asa Noturna pelo Chuck Dixon com os desenhos do Scott McDaniel. E aqui nós temos uma história com os roteiros da Devin Grayson e desenhos do Dan Jurgens, que foca no Asa Noturna, o Dick Grayson sendo o líder dos jovens ou novos titãs, e é uma história legal também. Eu gosto de ver quando é ressaltado
o quão bom foi o Dick Grayson como líder dos Titãs. Ele é uma peça importante dentro dessa equipe, uma peça fundamental para essa equipe. E é bacana você ver uma história de homenagem, né? Uma história homenageando essa passagem do Dick pelos Titãs. Isso porque é evidenciado aqui a peça fundamental dele como estrategista também, como uma pessoa que está liderando e usando as estratégias para derrotar um grupo específico. Então é uma edição que pontua muito bem uma coisa importante da figura do Dick. E legal, é uma história bacana, não é das melhores talvez aqui da edição, mas melhor que outras que eu li durante aqui este quadrinho maravilhoso. Aí chegamos a uma história que envolve aí uma equipe também que fez muito sucesso envolvendo o Dick Grayson, lá dos tempos do Agente 37 na revista Grayson, que é o Tom King, Tim Seeley e o Mikel Hanin. Galera que trabalhou muito bem com o Dick. Eu não gosto de ver o Dick deixando de ser Asa Noturna, eu sempre tenho um probleminha com isso, vocês sabem muito bem. Mas eu tenho que reconhecer que a fase Grayson, que foi publicada no Brasil na revista Sombra do Batman, é muito bacana, meus amigos. Foi trabalhado muito bem o personagem nessa fase. E essa história foi uma das que eu gostei bastante também, que tem aquele finalzinho que você fica, puta, que legal isso aqui. Que é outra história assim que ela te engana. A gente vai achando que aqui o Robin, o Dick, na verdade o Dick Agente 37, está meio que contrariando o seu mentor, o Batman. Mas tem um finalzinho assim que te pega e te fala, tá, beleza, entendi o que vocês quiseram dizer com toda essa história aqui. E é legal, repassando assim como a influência do Batman mentor foi pro Dick e o Dick passando esse ensinamento que o Batman lhe deu para outra pessoa, outro pupilo, digamos assim. E é legal como vai sendo construída essa história. E é muito bom ver essa equipe trabalhando de volta com o Dick. Eu acho que essa fase do Dick como Agente 37 sempre vale uma leitura, meus amigos. A gente tem um pouco de preconceito. Porra, Robin, Agente 37, que parada é essa? Mas o trabalho dessa equipe é muito bom. E essa historiazinha eu lejo como uma das melhores dessa edição também. Tem uma próxima aí que eu também gosto bastante, que inclusive não envolve o Dick, até por incrível que pareça. Mas até então, falando sobre a próxima história aqui, que é escrita pelo Judd Winick com os desenhos do Dustin Nguyen. E, pô, que história legal também, que história bacana essa. Essa história que é focada no Jason Todd, mostrando até ele como Capuz Vermelho, mais uma parte lá como Robin, ficou muito bem escrita. Uma boa homenagem a uma fase do Jason que é bem esquecida, meus amigos, quando ele não era um pau no cu. Que era bem naquele período ali que o Alan Davis desenhava e o Mike W. Barr escrevia as revistas Detective Comics, que foi publicado no Brasil aqui no Lendas do Cavaleiro das Trevas, o 1 e 2 do Alan Davis, que é um dos primeiros lendas do Cavaleiro das Trevas. E lá essa fase, o Robin, que era o Jason Todd, ele era um personagem muito melhor do que iria ser trabalhado mais pra frente com a figura do Jim Starlin, que tornou o Robin, Jason, um pau no cu. Então é legal ver essa história que pega o Jason lá da pós-crise, mas antes de virar esse cara, e mostrar o relacionamento dele com o Batman. E eu gostei muito dessa história. Também é uma história que chega no finalzinho e você fica, que legal. E eu fico muito feliz aqui que a DC tenha trazido o Judd Winick para escrever essa história e não o Scott Lobel, que hoje em dia é, digamos assim, o roteirista oficial do Capuz Vermelho. Porque quem trouxe de volta do mundo dos mortos o Jason Todd foi o Judd Winick. E eu gosto das histórias lá do Capuz Vermelho, lá da fase do Batman, do Judd Winick escrevendo. Inclusive eu fiz um vídeo recentemente de resenhas rápidas, onde eu trouxe minhas considerações desses encadernados que foram lançados pelo Gomosa recentemente. Então o Judd Winick eu acho que é a pessoa certa para trabalhar o Capuz Vermelho, porque o Capuz Vermelho da fase do Judd Winick era um vilãozão, assim, mas tinha seus problemas envolvendo o Batman. Problemas de caráter emocional e assim por diante. Então é legal trazer esse cara para escrever esse Jason Todd, evocando esse Jason que era uma pessoa tranquila naquela época que ele era o Robin. Então um ponto positivo tanto para DC, por trazer o Judd Winick e pelo Judd Winick fazer um bom trabalho nesse roteiro aqui. E com os belos desenhos do Dustin Nguyen também, que manda muito bem. E agora passamos para as homenagens envolvendo o Tim Drake, com a primeira história que homenageia o Robin Tim Drake especificamente, com o roteiro do Adam Beecham e desenhos do Fred E. Williams II. Esse Fred E. Williams II é muito conhecido, pelo menos para mim, por causa do crossover do Batman com as Tartarugas Ninjas, que era escrito lá até pelo James Tynion IV. Mas é uma história que foca bastante, digamos assim, nas habilidades do Tim Drake
mostrando e destacando como ele é foda, basicamente. Como ele é inteligente, é um cara que sabe muito bem artes marciais e coisas do tipo, evoca o lado detetivesco dele, o lado que gosta de tecnologia, que sabe usar essas coisas. É uma história que pontua muito bem isso, o quão bom é o Tim Drake em tudo praticamente. De que, ok, é realmente o Tim Drake, que é o meu Robin favorito, é uma pessoa que tem várias habilidades e é um personagem muito interessante. Por mais que hoje em dia ele seja conhecido mais como o Robin que herda do Batman as características de investigação e de tecnologia, de certa maneira, ainda assim ele sempre foi considerado um dos melhores Robins, porque nos anos 90 ele teve a revista própria dele, onde foi trabalhado essas coisas. Inclusive a própria maneira do Tim Drake se tornar o Robin foi uma coisa assim que beira, não digo assim, o ridículo, mas é uma coisa que você fala assim, pô, o cara é foda, porque ele descobriu a identidade secreta do Dick Grayson e do Batman, e quando ele tinha, sei lá, 4 anos de idade, 5 anos de idade, então realmente o rapaz aí tem as suas habilidades, realmente. Mas é uma história legal pra pontuar um bom personagem, então boa história também. Passamos para a próxima história que fala sobre o Tim Drake como Red Robin, o Robin vermelho, que é escrito então pelo James Tynion IV com os desenhos do Javier Fernandes. O James Tynion é um cara que gosta muito de Tim Drake, inclusive ele diz que o Tim é o seu Robin favorito. Por isso até que ele trabalhou muito bem o Robin Tim lá na Detective Comics, na fase dele. E é uma história legal porque ela mostra o Tim interagindo com os outros Robins. Não os Robins, mas o Asa Noturna, o Capuz Vermelho e sim o Robin Damian Wayne. Então é legal ver ele conversando com esses personagens e ao mesmo tempo essa história meio que serve de prelúdio pro trabalho da Detective Comics do James Tynion. Então é uma história boa também envolvendo o Tim, é uma história legal no sentido de mostrar o Tim como um ser humano. Eu gosto muito, e um Tim também que tem o seu propósito como Robin, como parceiro, como membro da Bat-família. Então, boa história também, e vou dizer pra vocês, meus amigos, já vou dar um spoiler, não teve nenhuma história que eu desgostei aqui. E passamos para a próxima história que foca na Stephanie Brown com Robin, a quarta Robin, o quarto Robin. Enfim, é uma história focada então nessa personagem que poucos viram sendo Robin, foi lá dos anos 2000, então ela ficou um tempo muito curto sendo Robin. Mas a história é escrita por uma mulher até, pela Amy Wolfman, com os desenhos do Damian Scott, que é muito conhecido pela fase lá da Batgirl Cassandra Cain. E é uma história legal mostrando também a Stephanie se tornando a Robin, se adaptando para se tornar a Robin. E todo o envolvimento com o Batman, não no sentido de um relacionamento amoroso, mas sim de parceria. Então é legal ela querendo ser uma Robin própria e não ficar à sombra de um Robin que era o Tim Drake da época. O ruim só é que a Stephanie, na fase que ela se tornou Robin, ela foi colocada como Robin pelo Batman para meio que provocar o Tim Drake. Então é uma homenagem legal, é uma homenagem bacana, só que ela não condiz muito com a pau no cozice do Batman na época, sabe? Esse que é o maior problema. Talvez seja a história que eu menos gostei aqui, mas não é uma história ruim, é importante destacar isso. Ela tem os seus poréns por causa do período específico onde essa pessoa foi Robin, essa personagem foi Robin, mas eu acho que como homenagem de 80 anos é muito válida a história e boa também nesse sentido até. Talvez pensando aqui, por mais que tenha essa fase estranha aí da Stephanie sendo Robin por causa do Batman, talvez essa homenagem venha para limpar mais ou menos essa ideia que a gente tinha da Stephanie nesse período. Não no sentido dela ser uma Robin ruim, mas no sentido de ela ter sido usada para sacanear o Tim Drake, sabe? Então talvez essa história venha para fazer jus ao nome da Stephanie Brown como Robin, que hoje em dia é spoiler, mas que já foi a Batgirl, então é uma personagem muito importante. E aí a gente começa a ver as histórias em homenagem ao Damian Wayne, ao filho do Batman e ao Robin atual. A primeira, que é o Super Sons, que é escrita pelo Peter J. Tomasi com os desenhos do Javier Fernandes, dupla que trabalhou com o Super Sons, a revista original, que é muito boa, onde na verdade ela é focada no Jonathan Kent, no John Kent, aí, no Superboy, e o Superboy demonstrando porque ele gosta do Damian Wayne, porque
ele considera o Damian como seu irmão. Então é uma história bacana que também remete a essa revista que é legal. Teve Adventures of Super Sons que eu não gostei tanto. Eu achei legal, mas não teve a mesma pegada que a primeira revista, que é o Super Sons, que foi publicado no Brasil na revista Jovens Titãs. E é legal também rever essa dupla juntas e ter toda essa história de, digamos assim, parceria e fraternidade entre os dois. Muito legal também, uma boa história. E o Peter J. Tomasi é um cara que escreve muito bem o Damian e o próprio John. É um cara que é fantástico no seu trabalho. E os desenhos do Jorge Jimenez também, show de bola. E fechamos com uma história aqui que, na verdade, ela é um pouco mais ligada aos acontecimentos atuais aí da DC Comics, especificamente dos Jovens Titãs, que é escrito pelo Robin Thompson com os desenhos do Ramon Villa-Lobos, que mostra a relação do Batman com o Damian. E isso tudo para desembocar em próximas histórias dos Jovens Titãs, por coisas que o Damian está fazendo na sua revista, coisas talvez complicadas pelo tema da história aqui. Pelo menos algumas passagens da história dá a entender isso. É uma história que é legal para ver o Batman e o Robin, o pai e filho, o Bruce e o Damian interagindo, tentando conversar. Como são pai e filho, eles meio que têm personalidades parecidas e são teimosos os dois. Então é interessante ver esses dois conversando e a teimosia falando mais alto, mas ao mesmo tempo tem momentos simbólicos ali envolvendo o próprio Batman e o próprio Robin que eu achei bacana. Uma história legal também. O problema só dela é que ela não termina aqui, ela quer desembocar em coisas mais voltadas para a cronologia da DC e dos Jovens Titãs. Então isso não é tanto um problema, mas fica no ar aí pra gente descobrir coisas envolvendo esse título. Mas, pô, também é uma história legal de se acompanhar e ter lido. No fim, meus amigos, uma revistinha aí de 100 páginas com belas homenagens, meus amigos. Todas as histórias foram satisfatórias. Umas me pegaram muito mais. Tem 3 que eu falei que eu gostei bastante, meus amigos. Sério, eu gostei muito dessas histórias. Eu falei do Agente 37, a primeira do Marv Wolfman, a do Jason Todd. Eu achei que ia gostar muito mais das histórias do Tim Drake, mas essa do Jason Todd me pegou. Então, são excelentes histórias, histórias que homenageiam muito bem a figura do Robin. As outras histórias também homenageiam muito bem esse personagem que é importantíssimo dentro do universo do DC e dos quadrinhos em geral, meus amigos. Então, revistinha nota, sei lá, 10. Eu não estou dando nota aqui, na verdade, mas é um sentimento que eu tive lendo essa história. Inclusive nesses tempos sombrios que estamos vivendo aí, onde nos gera ansiedade e depressão, meus amigos. Esse foi um quadrinho assim que me fez sorrir um pouco e me sentir alegre. E vale a pena. Para quem gosta do Robin, para quem gosta desse personagem, cara, vale muito essa leitura. Não sei quando vai chegar no Brasil, potencialmente deve chegar no final do ano, que é quando mais ou menos a editora Panini publica esses títulos de homenagem. Foi assim com a Action Comics, foi assim com a Detective Comics. Então mais pro final do ano eu acredito que esse título deve chegar por aqui. Eu só espero que a Panini lance em capa dura, os negócios, esses cacete A4 aí, porque infelizmente a gente tá chegando num momento que eu acho que não dá mais pra ter luxo nas revistinhas, meus amigos. A gente tá chegando num momento que a gente tem que pensar lá que nem nos anos 30, nos anos 20, onde o gibi, não era algo de nicho, era algo voltado pra massa, meus amigos. Então vamos torcer pra Panini não colocar muito luxo nessa coisa e abranger a leitura desse quadrinho, porque eu sei que muitas pessoas vão gostar deste material. Agora eu gostaria de ouvir de você se você leu essa edição, se você tem as mesmas opiniões que a minha, ou se você não leu e ficou tentado a ir atrás, ou vai esperar lançar aqui no Brasil primeiro. E se você curte o Robin também, se você gosta do personagem, se você tem histórias preferidas, se você tem um Robin preferido, traga seu comentário aqui embaixo, bem como curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos nossos vídeos. E é isso, meus amigos, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, hein?
Como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui!